Como eu te falei, hoje eu pego muito essas, como você falou, não é atleta amador, não é isso que a gente tá falando. É o amador que pega e copia do colega. Sim. É o que eu mais pego hoje no consultório. Doutora, fiz uma besteira. Sim, é um aluno realmente sem informação, sem acompanhamento. Chega cheio de efeito colateral, e aí eu falo, olha, a gente vai... Eu faço muito assim, a gente vai fazer um detox, a gente vai desinflamar você, vai tirar tudo que tá em você. Mas é o imediatismo, né? Eu quero aí pro verão. Exatamente, quer pro verão. Depois a gente começa, e aí quando eu vou fazer a baixa dose, doutora, isso não adianta em mim, não. Sim. É assim, doutora, eu duvido que isso adiante em mim. Eu falei, vai adiantar. A gente não tem nem receptor, gente, para doses altas. Não, e acontece muito. E eu via isso lá com o Muzi também, que tem muita gente que não adere ao tratamento porque não aguenta. Quer logo o resultado. Ah, não vou ficar aqui tomando 0,2. Eu quero tomar, sei lá quantos ml na semana, porque eu quero ficar logo forte. E assim, gente, com propriedade, não vale a pena. Aí você vê aquele grupinho que se entupiu de produto pro carnaval. Acabou. Olha essas mesmas pessoas 2 meses depois. Em junho, eu sempre falo isso também. Eu falo mesmo. A gente não, mas os efeitos colaterais, eles não vão embora em junho. Não. Então, o que deu de ruim ali vai persistir. Enzimas hepáticas extremamente... Eu pego, exatamente. Enzimas hepáticas extremamente alteradas, gente, né? As mulheres... muito pior nas mulheres. Muito pior. Porque os efeitos são muito... Eu acho que... Porque, né, somos mulheres, a gente quer um cabelo bonito, uma pele bonita, uma cintura fina. Então, o que eu falo, na mulher, quando estraga, poxa, para consertar é uma tristeza. É muito difícil. É diferente pro homem, né? Com Mas certeza. assim, uma mulher com a pele toda estragada. Não tem como. E olha, gente, ela tá aqui na minha frente, tá? A pele dela é linda não mesmo. Não é, não. É sim, tá? E é isso, né? O corpo de cintura fina. Muito legal você falar disso tudo. Isso é muito importante. Porque isso é uma tecla que como você não imagina como você tá ajudando a gente aqui. Como eu bato isso no consultório, bato isso no consultório. Porque, olha, eu morro de pena quando eu vejo uma menina que tem a linha, a gente chama de linha, né? Que você vê um potencial ali e estraga, se entupindo de porcaria. Uma vez que você estrague a linha, que a gente chama, por exemplo, uma cintura fina, como que você afina a cintura depois? Vai arrancar a costela? Não tem como. Não dá. Não dá. Se você mudar E eu acho que tem, né? Como estragar o metabolismo. Totalmente. E não voltar mais. Porque eu tenho amigas daquela época que nunca mais o corpo voltou, assim, que tiveram problemas adquiriram, né? Problemas de tireoide ou algum outro problema de saúde e nunca mais emagreceram. Tem como. Existem, né? O que a gente fala de descompensação hormonal química mesmo, que é o exagero. Porque tudo funciona de acordo com o nosso eixo, né? A gente tem o nosso cérebro que faz o feedback negativo. Então, a gente tá lá. Poxa, o ovário tá produzindo pouco hormônio. Eu vou tentar explicar de um jeito bem simples, tá, gente? Que isso é difícil até quando a gente faz lá na faculdade. Aí ele manda uma mensagem para o cérebro lá, para a FSH e o LH. Olha, eu tô produzindo pouco, produz um pouquinho mais aí em cima. Quando a gente usa as doses muito altas dos hormônios, principalmente quando são hormônios sintéticos, o que acaba acontecendo? Até o anticoncepcional oral mesmo acontece isso, que é o estrogênio sintético, o etinoestradiol. O nosso cérebro entende assim, ela já tá com estrogênio, então eu não vou produzir. Tá? Então, só que a gente não tem o estrogênio. Na verdade, a gente está enganando o nosso corpo de estar recebendo aquilo. Então, também, quando a gente faz um anabolizante, a base de testosterona, de tudo. Então, com o tempo, a gente faz uma coisa que a gente chama de bloqueio de eixo. Então, a gente bloqueou lá em cima e ele não quer mais produzir. Então, aquela paciente, às vezes, vai desenvolver mesmo um hipotiroidismo, tá? É muito comum, eu pego muito as pacientes que começam a usar anabolizantes em doses muito altas, tá usando hormônio da tireoide, T4 e T3 em doses altas também. Por quê? Na tentativa de acelerar o metabolismo para perder a gordura corporal. Então, ela quer ganhar massa e perder a gordura junto. Nossa, isso é uma gente, loucura. É uma loucura. Tireoide é uma loucura. E aí, a gente pega paciente mesmo que fica depois com alterações da tireoide para sempre. Tá? Uma paciente que não tinha. Aí a gente vai ter que cuidar dessa tireoide para sempre. E é exatamente o que você falou, tireoide é uma loucura, gente. Vocês não imaginam como é difícil. Para mim, hoje, que trabalho com hormônios há muito tempo, uma das coisas mais difíceis
é controlar uma tireoide quando ela desequilibra. Sim. Tá? Então, eu faço assim, tratamento há muito. Foi o Musi que descobriu. Você tem hipo também? Sim, mas a minha... Eu não sei se é hereditário, né? Minha mãe descobriu já... E minha mãe passou por complicações seríssimas, porque eu descobri cedo, mas a minha mãe descobriu muito tarde. Então, foi o que você falou. Foi uma loucura, assim. Imagina até perder 20 quilos. Minha mãe ficou quase carequinha, idosa, né? Até descobrir, ela teve que tirar a tireoide. E é um alerta que o Musi me faz, assim, a gente cuida muito da minha tireoide, porque ele fala, cara, pode acontecer de você ter que passar pelo mesmo procedimento da sua mãe. Mas eu fico mais tranquila porque eu estou sendo acompanhada, porque ela não teve isso. Então, até descobrir, e aquilo que você fala, tem profissionais e profissionais, então até descobrirem o que ela tinha, sofreu muito. Então, hoje a minha mãe não tem olfato, não tem paladar. Por conta dos problemas da tireoide. Ela tirou e ela perdeu. Tireoide é algo muito sério. E pode perder a voz, não é? Nessa cirurgia. Pode. Então, assim, olha, é muito agressivo. Eu tenho uma paciente, ela me procurou com 65 anos, na menopausa. E ela tinha ido fazer um tratamento. E ela corre montanhas. Olha que interessante. 65 anos, compete mesmo, mó barata. Agora ela está com um pouquinho mais. E, na época, colocaram uma dose de T3 muito alta, junto com os hormônios da menopausa. Mas ela precisava. Estrogênio, simplesmente para acelerar o metabolismo. Sim. E ela, a partir de então, ela fez um hipotiroidismo. E hoje, a gente fez de tudo para a gente reverter, ainda mais na idade, que o tecido tireoidiano, gente, é como se ele ficasse cansado mesmo com a idade. É muito comum a mulher, na menopausa, apresentar o hipotiroidismo, tá? E, como eu sempre falo, os hormônios, eles são uma grande orquestra, sabe? Sim. Todos andam juntos. Então, quando a gente tem a deficiência, a primeira fase do climatério e da menopausa, que você me perguntou como eu vou saber, a gente tem uma predominância estrogênica e a progesterona cai. Quando a progesterona cai, a gente tem uma dificuldade na conversão de T4 em T3. E aí, essa paciente tem uma predisposição a fazer o hipotiroidismo. Principalmente aquela que já tem um histórico familiar. Por isso que você tem que ele deve insistir nisso com você, de tomar muito cuidado. Às vezes a gente precisa acertar a dose do remédio. Sim, sempre. É igual a mocinha quando menstrua. Na gravidez também. Na gravidez, exatamente. Por que isso, gente? Por causa da alteração dos outros hormônios, tá? Por que na gravidez muda a função da tireoide? Por causa da progesterona naquele momento, na menopausa também. Né? A mocinha quando menstrua a primeira vez, às vezes ela já tem a genética, tá? E aí, quando ela começa a ter os primeiros ciclos menstruais, que o estrogênio e a progesterona oscilam, ela vai desenvolver o hipotiroidismo. E uma coisa interessante para somar aqui. Nesses meus últimos meses em que eu mudei a minha alimentação, então foi tudo muito diferente dos últimos anos. Conversando isso com o Musi, eu achei muito interessante, né? Como a alimentação influencia, tanto que eu não estava usando nenhum tipo de hormônio. A minha tireoide não regulou totalmente, mas melhorou muito. E eu falei, cara, é possível? Será que... Eu toda feliz, né? Perguntando para ele, é possível? Será que esse exame está errado? Caramba, possível. Só com a alimentação eu diminuí o hormônio da tireoide. Sim. Então eu ia até a dosagem por conta Eu ia complementar falando isso. Eu acho que é o que você falou. Conforme a gente vai fazendo uma dieta muito restrita, ela deve ficar cansada, né? Aparecem nódulos na menopausa. Sim. Eu ia falar isso, a doença da tireoide, como todas, a grande orquestra, é sistêmico, gente. A gente não tem como fazer nenhum tratamento, a gente não tem como fazer nenhuma suplementação, igual a Renata, não tem como usar nenhum tipo de hormônio se a gente não olhar o corpo como um todo, a pessoa como um todo. E aí a gente chega na tireoide, a gente sabe que se o intestino não funciona bem, se a alimentação não está adequada, Sim. alimentos anti-inflamatórios, Sim. tudo isso vai ajudar. Eu costumo dizer, eu pego às vezes a paciente com aquele limite da tireoide, sabe? Ela ainda não está com hipotiroidismo, mas está com aquele limite que a qualquer momento vai precisar de hormônio. Só que aí eu olho, ela não tem selênio, ela não tem zinco, ela não tem vitamina D, ela não tem ferro. E aí eu converso com ela, eu falo, olha só, a gente vai fazer durante 3 meses uma suplementação de nutrientes. Nossa, eu tomo muita coisa. Quem chega lá em casa, tirosina. Assim, meu Deus, é muita vitamina, é muito antioxidante. Musi é o do antioxidante, né? Gente, eu tô tão curiosa aqui. Eu quero ver, hein? Não, mas nem sei, tem que ver a lista, porque são manipulados, né? Não, então, claro, é muita coisa. É muita né, coisa. E aí, você acredita, Renata, que a gente devolve esses nutrientes e essa paciente, a tireoide dela volta a funcionar.
tá? Devolvendo Acredito. suplementos. Mas é aquilo, né? Se você olhar a quantidade de coisas, por exemplo, que eu tomo. Eu vivo puxando esse assunto lá em casa, porque realmente minha cozinha é a cozinha fitness. É muito suplemento, é muita vitamina, é muito tudo. E aí você olha, existem pessoas que preferem tomar um negocinho aqui que é só uma injeção, que é mais prático, que Mais rápido. é mais barato. Do que ter que ter toda essa rotina aqui, porque tem coisa que é de manhã, é um saco. Eu não vou dizer que é maneiro. De manhã são não sei quantos comprimidos, de tarde e de noite, e põe relógio para despertar para você lembrar e esquece. Então, assim, é uma rotina saudável. É uma rotina, não é um suplementozinho só. Então, é uma dedicação que você tem com você. Mas existem pessoas que têm preguiça dessa parte. E aí é mais fácil tomar um negocinho aqui. Porque o efeito é rápido, né? Viu, gente? Tudo que É ela tá rápido, falando aqui, eu mais falo pra barato. vocês Então, lá assim, no consultório. Igual Tudo custa, né? tudo Custa dinheiro, sim. É um investimento, na verdade. Com certeza. É um igual investimento. emagrecimento também, né? Quero emagrecer em 3 meses. Aí tomo um monte de remédio de emagrecer. Quando não Sim. adianta, gente. Não adianta, né? E quando a gente tem um músculo, gente, igual, né, a Renata, que tem uma musculatura muito robusta e tal, o metabolismo dela, gente, é o melhor metabolismo do mundo. É muito mais acelerado do que aquela paciente que não tem. Então, para ela é muito mais fácil perder a gordura corporal quando ela faz uma dieta, né? Porque você já tem E o interessante, assim, é muito difícil eu ficar doente. É muito difícil. Com uma rotina, assim, né? De tanta suplementação, de alimentação boa, é muito difícil.